Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, começando aqui então nossa análise com o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico diário. Aqui pessoal, podemos perceber que nos últimos dias de negociações o criptoativo está aqui rompendo um topo anterior bem importante nessa zona de resistência próxima aqui a 51.300 dólares. E dessa maneira, tendo então como referência a terceira lei da teoria de Dow, pelo qual o Price Action determinaria a tendência, esse movimento atual de preço indicaria então que a tendência deve continuar para o tempo gráfico analisado. Porém, pessoal, também é bastante importante destacar para vocês que o volume de negociações para esse rompimento foi abaixo da média. E isso então, mesmo com o Price Action ascendente para o Bitcoin nesse momento, deveria sim sinalizar para você uma cautela maior para operações compradas com o Bitcoin. Isso porque justamente o comportamento do volume deve estar em concordância com o comportamento de preço. E geralmente quando os dois não estão em concordância, isso denotaria então uma fraqueza técnica no movimento atual de preço. Então no caso aqui para o Bitcoin, existe tanto a possibilidade do seu comportamento de preço acabar de fato continuando o seu comportamento de alta que estava se formando anteriormente, quanto também existe aqui a possibilidade do comportamento de preço acabar de fato encontrando ainda nessa região uma zona de indefinição e de concentração de oferta para o criptoativo, fazendo com que o seu comportamento de preço acabe então revertendo. E vale lembrar, inclusive pessoal, como já destacamos em outros vídeos de análise sobre o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico diário, que o mesmo ainda está apontando aqui níveis técnicos de divergências bem importantes, principalmente aqui com o índice de força relativa. E além disso, essa região técnica atual para o comportamento de preço do Bitcoin está testando uma linha de retração bem importante para o gráfico técnico mensal, no qual podemos perceber aqui que o seu nível atual de preço está aqui na linha de retração de 61% de Fibonacci. E essa linha então também pode acabar servindo como um potencial ponto de resistência para o seu comportamento de preço nesse momento. Então, sendo assim, se você não conseguiu aproveitar nenhuma oportunidade de compra nesse último grande movimento de alta que o Bitcoin acabou tendo nos últimos meses de negociações, seria então mais prudente e recomendável aqui que você esperasse uma correção acontecer para o seu comportamento de preço antes de você então abrir uma posição comprada com esse ativo. Ou então até mesmo se você deseja ter um pouco mais de segurança com a sua operação comprada, que você espere então, além de uma correção técnica bem importante, que o comportamento de preço acabe então rompendo um topo anterior de mercado, sinalizando assim então um novo comportamento de preço ascendente e indicando então que a tendência deve continuar. E já indo agora para Ethereum, também no tempo gráfico diário, podemos perceber aqui pessoal justamente um comportamento de preço ascendente e rompendo para cima de regiões técnicas de resistências bem importantes, com também bastante volume de negociações acima da média, indicando assim então que a tendência para esse ativo deve continuar. E inclusive podemos perceber aqui que o seu comportamento de preço já atingiu níveis técnicos de projeções bem importantes para o mesmo, no qual podemos notar aqui que justamente projetando o nível de retração de 23% nessa última grande perna de alta que o ativo acabou deixando nesse tempo gráfico analisado, percebe-se aqui que o seu nível de projeção foi atingido justamente nessa faixa de negociações próxima aqui a 3.863 dólares. E de fato, essa região técnica para o seu comportamento de preço era bastante relevante para se pensar em apurar os seus lucros nesse momento, por percebermos aqui, além desse ponto técnico bem importante aqui de projeção de Fibonacci, uma zona aqui de sobrecompra apontado pelo índice de força relativa, o que então pessoal reforçaria ainda mais essa região técnica como um potencial ponto de resistência para o seu Price Action nesse momento. Então no caso aqui, também para Ethereum, seria mais recomendável e prudente que você esperasse uma correção técnica acontecer para o seu comportamento de preço antes de você abrir uma posição comprada com esse ativo. Ou então, como também foi dito anteriormente, espere após uma correção o comportamento de preço romper novamente um topo anterior de mercado, para que assim a sua operação comprada tenha um nível maior de segurança e assertividade para uma operação comprada no mercado. E já indo agora para a TRX, também no tempo gráfico diário, percebam aqui pessoal justamente uma formação de preço ascendente para o criptoativo e acima aqui de linhas de médias móveis bem importantes, com inclusive um destaque aqui bem importante para a linha de média móvel de 20 períodos, que serviu por mais de uma vez como um potencial ponto aqui de suporte para o seu comportamento de preço, denotando assim então um grande comportamento de otimismo para o ativo no tempo gráfico analisado e também sinalizando que a sua tendência deve então
então continuar. Porém, pessoal, aqui também podemos perceber claramente uma divergência técnica bem importante em relação ao comportamento de preço e o índice de força relativa, que poderia então estar sugerindo que uma reversão para o seu comportamento de preço pode estar muito próximo de acontecer. Então, no caso aqui, se você não conseguiu abrir nenhuma operação comprada com esse ativo em todo esse grande movimento de alta para o seu comportamento aqui de preço, talvez agora não seria o melhor momento para você abrir uma posição comprada com esse ativo, dado justamente que o seu comportamento atual de preço pode estar muito próximo de apresentar uma correção e até mesmo uma reversão para o mesmo. Então, no caso, seria mais prudente e recomendável que você esperasse essa correção acontecer para o seu comportamento de preço, com ele aqui então testando uma linha de média móvel bem importante para o seu price action, e assim, dessa maneira, você teria então uma maior segurança para uma operação comprada em um ponto técnico muito melhor e mais barato para o ativo analisado. E no caso aqui, para aquelas pessoas que já estão compradas com esse ativo há um tempo aqui no mercado, talvez aqui um ponto técnico bem relevante para que você possa pensar em apurar os seus lucros nesse momento seria aqui no nível de projeção de 23% de Fibonacci, ou então em um alvo aqui mais ousado para o comportamento de preço no nível de extensão aqui de 38% de Fibonacci, em que inclusive podemos perceber aqui nessa mesma região de projeção que nós também temos topos anteriores para reforçar essa região técnica como de fato um potencial ponto de resistência para o seu comportamento de preço. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na AXS, que já analisamos várias vezes aqui no canal, um destaque bem importante que eu trago para vocês aqui nesse vídeo é justamente o comportamento atual de baixa para esse ativo, testando aqui a linha de média móvel de 20 períodos. E como eu sempre gosto de insistir aqui para vocês utilizar linhas de médias móveis no gráfico técnico, eu trago aqui mais uma vez para vocês um vídeo de análise com o comportamento de preço da AXS, com seu comportamento de preço dando realmente uma excelente oportunidade de compra aqui nessa região técnica de linha de média móvel de 20 períodos. E perceba aqui que só com o preço testando essa região técnica bem importante, ele já subiu aqui cerca de 5% em poucas horas de negociações. E no mais, pessoal, aqui nas considerações finais sobre esse ativo, ainda podemos perceber claramente os mesmos fatores técnicos já destacados anteriormente em outros vídeos de análise aqui no canal, em que ainda podemos perceber claramente um comportamento de preço ascendente e formando aqui as bandeiras de continuação para o seu comportamento de preço, porém ainda podemos perceber aqui claramente divergências técnicas bem importantes em relação ao seu price action, com o índice de força relativa e também com o volume de negociações. Então, mesmo aqui, aquelas pessoas que compraram nessa região técnica bem importante para o seu comportamento de preço, seria também bem interessante que vocês não passassem muito tempo com essa posição no mercado, dado exatamente que o seu price action pode estar muito próximo de apresentar uma correção e até mesmo uma reversão para o mesmo. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.